Eu sou Vanderlina Dias Santos Ferreira, filha de João Anjo dos Santos e Maria Dias Santos. Estou aqui para falar a verdade disto que está ocorrendo, que ocorreu na fazenda Rio Pilão. Nós morávamos na beira do Rio Taboco, na fazenda do Zeca Mapuã. E nessa época houve um problema na nossa família, que mataram meu tio chamado Nilton Anjo dos Santos. E meu pai ficou bastante desorientado e procurou a sair do lugar onde nós morávamos. E a gente não tinha para onde ir. Então foi no momento que ele foi tirar um diálogo com Laurentino, que era muito amigo dele nessa época. Aí ele falou, eu tomo conta de 3 fazendas, que era a fazenda do Dr. Avorino, do Dr. Otão e do Dr. Paulo Essir. Aí ele levou a gente para essa fazenda que era do Dr. Paulo Essir. E foi aonde nós paramos uns quantos anos, né? Inclusive essas terras eram todas cercadas e tinha também casas de madeira cobertas de telha, é onde nós morávamos. Aí nós fomos para a fazenda Rio Pilão, é onde a terra era toda cercada e tinha casa de madeira coberta de telha. E tinha também pastagem de várias qualidades e tinha também um pouco de terra tombada. E nós começamos a trabalhar na roça. Era nós, meu pai, meus irmãos todos, que nós somos entre 6 irmãos homens e 4 mulheres. Nós trabalhávamos de sol a sol na terra, porque nós precisávamos do que comer, né, que nós tirávamos das terras. Aí então, alguns tempos depois, apareceu o senhor Ailton, no momento eu esqueço o sobrenome dele, é o senhor Ailton, dizendo que a terra tinha sido comprada pelo Dr. Bernardo, seu cunhado. Então, o doutor Ailton aparecia lá de vez em quando e levava compra para nós. Inclusive, era uma pessoa muito boa, nós gostávamos quando ele aparecia lá, porque ele era muito brincalhão. Eu lembro até que ele chupava manga com casca, nós brincávamos com ele por causa disso. Então, ele até falou assim para o meu pai que era para o meu pai continuar morando lá. Por ele que ele podia continuar morando. Então, se meu pai não quisesse, então meu pai também podia avisar. Aí meu pai gostava muito dele, falou, nós podemos ficar por aqui. Nós combinávamos demais com ele, era uma pessoa muito boa, de muita amizade conosco lá também. E nós continuamos morando. Aí ele ia lá de vez em quando visitar nós, até ele levava compra para nós de vez em quando, roupas para nós usar lá na fazenda. E ela até falou assim para o meu pai que meu pai quisesse, ele ia comprar um engenho de ferro para moer cana, que nós tínhamos bastante cana e não tinha com que fazer melado nem rapadura daquelas canas. Meu pai tinha um engenho de pau, mas era muito pesado para a gente trabalhar com ele. Aí ele ficou com dó de nós, que nós tínhamos que usar cavalo, tudo, para trabalhar com aquele engenho. Aí ele falou, eu vou trazer um engenho de ferro para você moer as canas. E inclusive até ele falou para meu pai derrubar a casa também, que estava começando a cair as telhas, para não quebrar. Ele falou, você derruba a casa e nós vamos construir outra. Se o material não der, eu trago mais material para nós construir a casa. E aí nós continuávamos trabalhando na terra, honestamente, porque meu pai toda a vida foi um homem pobre, mas graças a Deus nós fomos ricos das bênçãos de Deus. Então, passados uns dias depois, para a nossa infelicidade, a nossa surpresa, porque nós nem esperávamos, porque nós vivíamos muito bem, assim, de amizade com o doutor Ailton, tudo, e apareceu esse homem em casa, que era o Odemar Santos Gama, alegando que ele tinha comprado a fazenda do doutor Ailton. Aí meu pai, como analfabeto, sem entender das coisas, perguntou para ele se ele tinha comprado mesmo a fazenda, que então ele mostrasse o documento. Mas como nós vemos os documentos, sendo que ninguém entendia, não sabia ler. Praticamente a família toda são analfabetos. Então, esse Odemar
muitas vezes ele prevaleceu da nossa simplicidade também, que nós não entendia de nada, e mostrou umas papeleiras lá, mas nós não entendia de nada. Aí ele disse que tinha comprado a fazenda, que nós não tinha nem nada a ver com aquilo, porque ele tinha comprado a fazenda. E o que ele queria é que nós saíssemos da fazenda. Aí meu pai falou que não ia sair porque ele não tinha autorização do dono, porque o dono mesmo que nós conhecíamos era o cunhado do doutor Ailton, que é o seu Bernardo. Aí ele falou assim que não, que nós tínhamos que sair porque ele já tinha comprado a fazenda. Meu pai falou, então para mim sair daqui você tem que me pagar as minhas lavouras que eu tenho aqui, as minhas plantas, porque a nossa sobrevivência era aquelas lavouras. Aí ele falou que não ele não ia pagar, porque ele já tinha comprado as terras, que o problema dele era as terras que ele queria, que nós saíssemos de uma vez das terras. Até inclusive um dia ele discutiu com a minha mãe na porta de casa, porque ele chegou em casa, meu pai não estava, e ele foi falar com a minha mãe falou que não ia sair. Ele falou assim, até que se nós não fosse sair, ele ia pôr fogo na casa com nós, porque ele já tinha comprado as terras, então nós tínhamos que sair e entregar a casa. Aí a minha mãe também muito simples, minha mãe não sabe nem assinar o nome, minha mãe apavorou e tudo. Aí ela se acalmou um pouco, ele falou assim, vamos ter que pagar esse povo, senão eles não vão sair da terra. Aí foi quando ele deu, na época ele deu 500 cruzeiros, naquela época, indenização da lavoura do meu pai. E aí nós saímos até meio sem rumo, sem ter para onde ir. Aí foi inclusive que nós achamos uma casa onde meu irmão tomava conta. Essa casa também era na terra do doutor Avurino, que no momento o meu irmão que já tomava conta dessa terra. Aí nós fomos para debaixo da casa que era do doutor Avurino. E lá nós ficamos por vários dias. E é onde o Odemar se apossou das terras lá e tudo. Inclusive ele levou umas criação antes de meu pai entregar tudo. Ele levou umas criação que estava acabando com as nossas plantações, tudo. Uns carneiros que comia tudo a nossa planta, uns pés de laranja que nós já tinha plantado, que já estava grandinho. Os carneiros acabou com tudo. Meu pai ficava nervoso porque via aquilo, não podia falar nada. Aí nós saímos de lá e ficou nesse intervalo que nós paramos nessa casa onde meu irmão tomava conta, e ele se apossou da terra e pôs tudo que ele tinha direito lá dentro. Aí daí, depois que apareceu esse homem lá nas terras, Odemar Santos Gama, meu pai já ficava torturado, ele não conseguia mais nem dormir à noite, inclusive ele chegava armado, com as pessoas também armado, dizia que aquelas armas eram para matar algum bicho, alguma coisa lá nas terras, mas a gente ficava meio desconfiado com ele, porque ele é um homem assim, esquisito, até pra gente conversar com ele. Ele vai conversar, ele fala alto, fala umas brincadeiras esquisitas. Então meu pai ficava preocupado com aquilo, ficava perturbado com aquela expressão que ele fez, porque ele fez muita expressão com nós lá também. E inclusive ele pegou e trouxe meu pai com meu irmão para a fazenda. Nessa época ele trouxe de carro. Inclusive eu lembro ainda também que depois que ele começou a nos visitar lá bastante, então ele começou a ir armado e levava pessoas armadas também junto com ele. E ele tinha umas conversas fora do jeito. Meu pai ficou bastante desorientado, já não dormia de noite, com medo das coisas. Apesar que nós não devia nada, graças a Deus nós não devia nada, nunca fomos criminosos, nunca fomos pessoas assim de estar pegando o que é dos outros, tudo, mas a gente ficava desorientado porque nós não tinha ordem do dono das terras para deixar as terras, nós não tinha ordem dele que ele tinha vendido as terras, nem nada. E ele chegava alegando que tinha comprado as terras e queria que nós saíssemos de um jeito ou de outro, queria que nós saíssemos à força de lá. Então meu pai ficava muito preocupado, não sabia se saía ou se não. Nós precisávamos também das plantas que nós tínhamos plantado, que era do nosso alimento. Nós não podíamos sair por causa disso. E ele não queria pagar, ele queria que nós saíssemos de um jeito ou de outro. Então até ele falou assim para o meu pai que para ele vir para assinar o documento, a letra do que ele tinha pagado, as plantas, tudo, ele pegou e trouxe meu pai com meu irmão mais velho de carro para Campo Grande. E aí foi quando ele permaneceu preso num quarto por 3 dias. E quando chegavam as pessoas na casa dele, batia a campainha, a mulher saía e dizia que não era para entrar, que não tinha ninguém. Falava que não tinha ninguém lá, que só estava ela na casa. E ele falava para o meu pai perguntava por que eles estavam deixando ele preso, porque ele já estava apavorado também com aquilo. Ele dizia assim que meu pai, e as pessoas que apareciam lá era para pessoas má, que queria justamente matar meu pai ou alguma coisa de mal fazer com ele. Então meu pai ficava quietinho, permanecia fechado, porque ele ficava com medo. Aí depois, quando foi dos 3 para 4 dias, eles levaram meu pai para um escritório de advogado, para que meu pai assinasse o documento da venda da lavoura.
Aí foi quando eles fizeram, acho que fizeram um papel falsificado também lá para o meu pai poder assinar. Em vez dele assinar a venda da lavoura, eles fizeram ele assinar a venda da terra. E meu pai, como analfabeto, não entendia o que estava escrito ali, nada, e assinou, diz ele que assinou uns 3 ou 4 papel, até eles treinaram ele para poder assinar, porque ele não sabia assinar o nome direito. Inclusive eu lembro também, antes de sair, ele, acho que foi mandado por ele também, um homem em casa, que posou em casa também, um homem chamado Zé Crente, ele deu o nome como Zé Crente, até usou a coisa religiosa para poder enganar nós. E esse homem chegou lá em casa armado, também com revólver, ele mostrou o revólver para meu pai de noite, disse que tinha ido para matar meu pai, que nós ficamos sabendo no outro dia. Eu tirei meu colchão da minha cama, dormi no chão, arrumei o colchão para ele dormir. Eu não sei se é porque ele foi bem tratado, ele resolveu não fazer o que ele tinha ido fazer. Então, quando ele foi embora no outro dia, nós ficamos sabendo que ele tinha ido para matar meu pai. E justamente ele mostrou a arma para meu pai que ele tinha levado para fazer aquele acontecimento. Mas graças a Deus nós não devia nada, Deus desviou. Aquele malfeitor não deixou acontecer nada. Então foi quando o Odemar aproveitou e trouxe eles para a cidade. Inclusive ele trouxe ele enganado, não quis que viesse mais ninguém da família, porque ele sabia que meu pai e meu irmão não entendiam de nada, eram os mais bobos da fazenda. Nós morávamos praticamente sozinhos na fazenda, nas terras não tinha mais ninguém, não tinha um vizinho para dar orientação para o meu pai do que estava acontecendo. Então meu pai veio enganado como se fosse para assinar o documento da venda da lavoura.